A chuva começou a cair por volta das 5 da tarde, daquele jeito que parece não ter pressa de parar. Era um desses dias de céu baixo e pesado, quando as nuvens parecem querer tocar os telhados das casas e a umidade gruda na pele mesmo antes de sair de casa. Em São Cristóvão do Vale, bairro que fica na periferia da Zona Oeste, a chuva sempre agrava tudo. As ruas esburacadas viram pequenos lagos, o esgoto transborda nas esquinas. E quem precisa andar a pé, volta para casa com os sapatos encharcados e as calças sujas de lama. Não é o tipo de lugar que aparece em cartão postal. É o tipo de lugar onde a gente acorda cedo, trabalha o dia inteiro, volta à tarde e recomeça no dia seguinte, sem muita margem para reclamar ou sonhar alto. Aureliano Borges Furtado conhecia bem essa rotina. Aos 38 anos, ele já carregava no rosto aquela expressão de cansaço que não some nem depois de uma noite inteira de sono. Não que ele tivesse muitas dessas noites, desde que a ex-mulher tinha ido embora, deixando apenas um bilhete mal escrito e uma mala vazia no guarda-roupa. Aureliano sustentava sozinho a filha pequena, Mirella, de 7 anos. Ele trabalhava como auxiliar de manutenção no Atacadão Central, um supermercado grande que ficava a 4 conduções de distância da sua casa. O salário era pouco mais que o mínimo, mas dava para pagar o aluguel, manter Mirella na escola e, com muito esforço, comprar o básico no mercado. Não sobrava nada, nem para um sorvete no domingo, nem para trocar o tênis dela que já estava apertado. Naquela tarde de quinta-feira, Aureliano tinha ficado além do horário. O gerente tinha pedido que ele terminasse de consertar a porta do depósito que estava emperrada desde a semana passada. E ele não teve coragem de dizer não. Nunca, Tina. Aureliano era do tipo que não criava caso, que fazia que mandavam, que ficava quieto quando recebia bronca injusta e que nunca pedia nada em troca. Ele acreditava que, se fizesse tudo direitinho, se não faltasse, se não reclamasse, um dia as coisas iam melhorar. Mas a verdade é que elas só pioravam devagar, como uma goteira que a gente finge não ver, até o dia em que o teto desaba. Quando finalmente conseguiu sair, já passava das 8 da noite. A chuva estava mais forte, e ele não tinha guarda-chuva. Pegou o ônibus lotado. Ficou em pé o trajeto inteiro, segurando a mochila velha contra o peito para não molhar o marmitex que tinha sobrado do almoço. Mirella estava na casa da vizinha, Dona Cida, uma senhora que cuidava dela em troca de uns trocados e às vezes de um favor ou outro. Aureliano sabia que não podia abusar. Dona Cida era boa gente, mas tinha a própria vida, os próprios problemas. Ele sempre tentava não se atrasar, mas naquele dia não tinha tido escolha. Quando desceu do ônibus, a rua principal de São Cristóvão do Vale estava quase vazia. A iluminação pública era fraca. Metade dos postes não funcionava e a chuva transformava tudo em uma penumbra úmida e escorregadia. Aureliano enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta fina e começou a andar rápido, desviando das poças e tentando não pensar em quanto tempo ainda faltava até chegar em casa. A avenida era larga, mas mal conservada. Carros passavam em alta velocidade, jogando água suja para os lados. Ele já estava acostumado. Abaixou a cabeça e seguiu em frente. Foi então que ouviu o barulho, um som estridente de freio, seguido de um impacto surdo e metálico. Aureliano levantou os olhos a tempo de ver um carro desgovernado atravessar a pista e bater de frente em um poste de luz. O impacto foi violento. O poste balançou, a fiação soltou faíscas, e o carro ficou parado meio amassado com um capô fumegando. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Só a chuva caindo, o som distante de uma sirene e o zumbido dos fios elétricos balançando no vento. Aureliano parou no meio da calçada, o coração disparado. Outros pedestres também tinham parado, mas ninguém se movia. Alguns tiraram o celular para filmar. Outros apenas olhavam, indecisos, como se estivessem esperando que alguém fizesse alguma coisa primeiro. Ele olhou para o carro. Era um modelo comum, pintado com as cores da Polícia Civil. Dava para ver que tinha alguém lá dentro. Uma figura no banco do motorista, imóvel. Aureliano não pensou. Simplesmente largou a mochila no chão e correu. A chuva estava tão forte que ele mal conseguia enxergar.
mas continuou correndo, passando direto pelos outros que só observavam. Quando chegou perto do carro, sentiu o cheiro de combustível misturado com a água da chuva. O para-brisa estava trincado e a porta do motorista estava amassada. Ele tentou abrir, mas não conseguiu, estava travada. Bateu no vidro. Tema alguém aí? Consegue me ouvir? A pessoa dentro do carro se mexeu. Era uma mulher. Ela estava meio curvada sobre o volante, o rosto escondido pelos cabelos molhados. Aureliano bateu de novo, mais forte. Ei, precisa sair daí! O carro está pegando fogo! Não estava ainda, mas o cheiro de gasolina estava cada vez mais forte. E ele sabia que era questão de tempo. A mulher levantou a cabeça devagar, atordoada. Ela olhou para ele, sem entender direito o que estava acontecendo. Tinha um corte na testa, e o sangue escorria misturado com a chuva. Aureliano tentou de novo a porta, forçando com o ombro. Nada. Correu para o outro lado. Testou a porta do passageiro, também travada. Voltou para a porta do motorista e, com toda a força que tinha, chutou o vidro já trincado. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, o vidro cedeu e estilhaçou. Ele enfiou o braço por dentro, destravou a porta e puxou com força. A porta resistiu, mas acabou abrindo com um rangido metálico. A mulher ainda estava confusa, tentando desafivelar o cinto de segurança. Aureliano se abaixou, ajudou a soltar o cinto e a puxou pelos braços, com cuidado para não machucá-la mais. Ela era mais pesada do que parecia, ou talvez ele estivesse cansado demais, mas conseguiu tirá-la de lá e arrastá-la para longe do carro, apoiando o peso dela contra o próprio corpo. Quando estavam a uma distância segura, ele a deitou no chão molhado, na calçada, e ficou ali ao lado, sem saber exatamente o que fazer. A mulher respirava, mas estava meio inconsciente. Aureliano tirou a própria jaqueta e colocou debaixo da cabeça dela, tentando protegê-la da chuva. Foi quando ouviu o som de sirenes se aproximando. Alguém devia ter chamado a emergência. Ele ficou ali, ajoelhado ao lado dela, tremendo de frio e de adrenalina, até que os paramédicos chegaram e assumiram o controle. Um policial o puxou de lado. Fez algumas perguntas. Nome, endereço, o que ele tinha visto. Aureliano respondeu tudo meio no automático, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O policial agradeceu. Disse que ele tinha sido corajoso. Anotou os dados dele em um bloquinho molhado e liberou. Aureliano pegou a mochila de volta, completamente encharcada, e continuou o caminho para casa. As pernas tremiam, a roupa estava colada no corpo, e ele só conseguia pensar que tinha perdido quase 1 hora ali, e que Dona Cida ia estar brava. Quando finalmente chegou em casa, já passava das 10 da noite. Mirella estava dormindo no sofá da sala de Dona Cida, enrolada em um cobertor velho. A vizinha abriu a porta com cara de poucos amigos. Aureliano, pelo amor de Deus, eu tenho que acordar cedo amanhã. Não dá para fazer isso comigo. Ele pediu desculpas, explicou que tinha acontecido um acidente, que ele tinha ajudado alguém, mas Dona Cida não quis saber de detalhes. Apenas suspirou, balançou a cabeça e foi buscar Mirella. Aureliano pegou a filha no colo, ainda dormindo, agradeceu mais uma vez e subiu as escadas até o apartamento no 2º andar. Mirella nem acordou quando ele a deitou na cama e cobriu com o lençol. Ele ficou ali parado, olhando para ela, sentindo o peso do cansaço desabar sobre os ombros. Tomou um banho quente, trocou de roupa e foi dormir. Mas o sono não veio fácil. Ele ficou pensando na mulher do carro, se ela estava bem, se tinha família esperando por ela em algum lugar. Pensou também que tinha feito a coisa certa, mesmo que isso tivesse atrasado tudo. Afinal, era só isso que ele tinha. A certeza de que, pelo menos naquilo, ele tinha agido direito. Na manhã seguinte, Aureliano acordou com o despertador tocando às 5h30. Levantou, preparou o café, acordou Mirella, ajudou a trocar de roupa, penteou os cabelos dela e fez 2 tranças que ficaram meio tortas. Mas ela não reclamou. Deu café com leite e pão com margarina, pegou a mochila dela, conferiu se o caderno estava dentro e saiu com ela até o portão da escola, 3 quarteirões dali. Mirella entrou sem olhar para trás e ele voltou correndo para pegar o ônibus.
Chegou ao Atacadão Central às 7h15 da manhã, 15 minutos atrasado. O gerente já estava esperando na entrada do depósito, de braços cruzados e cara fechada. Era um homem baixo, de barriga grande e voz grossa, que gostava de gritar e de fazer todo mundo se sentir pequeno. Furtado, pode me explicar por que você está atrasado? Aureliano respirou fundo. Tinha ensaiado a explicação no ônibus, mas agora, na frente do gerente, as palavras pareciam insuficientes. Desculpa, seu Raimundo. Ontem eu saí tarde daqui, e no caminho de casa teve um acidente. Eu parei para ajudar. Uma policial ficou presa no carro e eu tirei ela de lá, antes que pegasse fogo. Acabei me atrasando, e hoje o gerente o interrompeu, levantando a mão. Eu não quero saber de história, Furtado. Você é pago para cumprir horário. Se não consegue fazer isso, então não serve para trabalhar aqui. Aureliano sentiu o estômago revirar. Seu Raimundo, eu nunca faltei, nunca cheguei atrasado, foi só dessa vez. E foi porque eu. Não interessa. Você abandonou o posto ontem. Saiu sem autorização. E hoje chegou atrasado. Isso é indisciplina. Passa na administração, pega suas coisas e vai embora. Tá demitido? Aureliano ficou parado, sem saber o que dizer. A palavra demitido ecoava na cabeça dele como um tiro. Ele tentou argumentar, tentou explicar de novo, mas o gerente já tinha virado as costas e entrado no depósito, batendo a porta atrás de si. Aureliano ficou ali, sozinho no corredor frio, sentindo o chão desaparecer debaixo dos pés. Foi até a administração. Pegou o envelope com as poucas horas que tinha direito. Assinou a rescisão sem ler direito e saiu do supermercado com a mochila nas costas e o coração apertado. Lá fora, o sol estava começando a esquentar, mas ele sentia frio. Um frio que vinha de dentro, que não tinha nada a ver com a temperatura. Voltou para casa andando, porque não tinha dinheiro para gastar com o ônibus. Demorou quase 2 horas. Quando chegou, sentou na beira da cama e ficou olhando para as contas em cima da mesinha de cabeceira. Aluguel atrasado, luz para pagar, água, gás, mensalidade da escola de Mirella. E agora, sem emprego, sem perspectiva, sem nada. Aureliano Borges Furtado, um homem que nunca tinha pedido nada a ninguém, que sempre tinha feito o certo, que tinha salvado a vida de uma pessoa na noite anterior, estava agora sem trabalho, sem dinheiro e sem saber como ia alimentar a filha no dia seguinte. E o pior de tudo é que ele não conseguia sentir raiva, só uma tristeza profunda, pesada, que doía mais do que qualquer pancada. Passou o resto do dia em casa, tentando pensar no que fazer. Ligou para alguns conhecidos, perguntou se sabiam de algum trabalho, mas ninguém tinha nada. Tentou se cadastrar em aplicativos de entrega, mas precisava de uma moto e ele não tinha. Pensou em vender o celular, mas era velho demais. Ninguém ia querer. No fim da tarde, foi buscar Mirella na escola e fingiu que estava tudo bem. Ela percebeu que algo estava errado. Perguntou por que ele tinha buscado ela tão cedo, mas ele apenas sorriu e disse que tinha saído mais cedo do trabalho para passar mais tempo com ela. Fizeram o dever juntos, brincaram um pouco e depois ele preparou o jantar com o que tinha na geladeira: arroz, feijão e um ovo frito, dividido em 2. Mirella comeu em silêncio, e ele fingiu que não estava com fome, apenas para garantir que ela comesse bem. Depois, deu banho nela, colocou para dormir e ficou sentado na sala, no escuro. Olhando pela janela para as luzes fracas de São Cristóvão do Vale, foi quando bateram na porta. Aureliano franziu a testa, levantou e foi atender. Do outro lado estava uma mulher que ele não conhecia. Ela era alta, de cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, e usava uma jaqueta de couro sobre uma blusa simples. Tinha um curativo na testa, e os olhos eram firmes, diretos, do tipo que não desvia o olhar. Boa noite. Você é o Aureliano Borges Furtado? Ele hesitou, mas confirmou. Sou sim. Posso ajudar? A mulher estendeu a mão. Meu nome é Celeste Amarilis Montenegro. Sou a policial que você salvou ontem à noite. Aureliano arregalou os olhos, surpreso. Apertou a mão dela, sem saber o que dizer. Ela continuou. Eu vim agradecer. O que você fez
Foi muito corajoso. Se não fosse por você, eu não estaria aqui agora. Ele deu de ombros, constrangido. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Celeste balançou a cabeça devagar. Não foi. Eu vi as pessoas na rua. Ninguém se moveu. Só você. E eu ouvi dizer que você foi demitido hoje por causa disso. Aureliano desviou o olhar, desconfortável. Não foi por causa disso. Foi porque eu cheguei atrasado. Foi porque você parou para me salvar. Eu fui atrás da história, descobri onde você trabalhava, conversei com algumas pessoas e eu não vou deixar isso passar. Você perdeu o emprego porque fez a coisa certa. Isso não está certo. Aureliano não sabia o que responder. Parte dele queria acreditar que aquilo podia mudar alguma coisa. Mas a outra parte, a parte cansada e desacreditada, já tinha desistido. Ele apenas suspirou. Eu agradeço a visita, mas não tem o que fazer. Já assinei a rescisão. Aceitei. Agora eu preciso seguir em frente e achar outro emprego. Celeste o olhou com uma intensidade que ele não esperava. Deixa eu te ajudar. Por favor, eu sei que você não me conhece, mas eu devo minha vida a você. E eu não costumo deixar dívidas em aberto. Antes que ele pudesse responder, uma vozinha soou lá de dentro. Pai, quem é? Aureliano virou e viu Mirella parada no corredor, de pijama, esfregando os olhos. Ele se abaixou e fez sinal para ela voltar. Ninguém, filha. Volta para a cama. Mas Mirella já tinha visto Celeste e estava curiosa. A menina se aproximou, acanhada, e ficou meio escondida atrás do pai, espiando a mulher na porta. Celeste sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Oi, qual é o seu nome? Mirella. Prazer, Mirella. Eu sou a Celeste. Seu pai me ajudou ontem. Ele é muito corajoso. Mirella olhou para o pai, orgulhosa, e depois de volta para Celeste. Eu sei. Ele sempre me ajuda também. Celeste assentiu e por um momento ficou em silêncio, apenas olhando para os dois. Depois, voltou a atenção para Aureliano. Eu vou embora agora, mas vou deixar meu número com você. Qualquer coisa que precisar, pode me ligar. Sério. Qualquer coisa. Ela tirou um cartão do bolso e entregou a ele. Aureliano pegou, meio sem jeito, e agradeceu. Celeste acenou para Mirella, deu um último olhar para Aureliano e foi embora, descendo as escadas, sem pressa. Aureliano fechou a porta e ficou ali parado, com um cartão na mão. Mirella puxou a manga da camisa dele. Pai, ela é legal. É. Acho que é. Mas mesmo enquanto dizia isso, Aureliano não conseguia acreditar que aquela visita fosse mudar alguma coisa. Afinal, ele estava acostumado com promessas que não se cumpriam, com esperanças que morriam antes de nascer direito. Guardou o cartão na gaveta, levou Mirella de volta para a cama e tentou dormir. Mas, pela primeira vez em muito tempo, algo diferente estava começando a acontecer. Algo pequeno, quase imperceptível, mas que estava ali. Uma fagulha. E às vezes é só isso que a gente precisa para continuar. Os dias seguintes foram difíceis. Aureliano acordava cedo, mesmo sem ter para onde ir, porque o corpo já estava acostumado com aquele horário. Fazia o café, acordava Mirella, preparava ela para a escola e depois voltava para casa com o peso da inutilidade nos ombros. Passava as manhãs procurando emprego pela internet, preenchendo cadastros em sites de vagas, ligando para números que nunca atendiam ou que desligavam na cara dele assim que ele mencionava a idade. 38 anos era velho demais para algumas empresas, novo demais para outras, e sempre errado para quase todas. Ele evitava sair de casa durante o dia, porque não queria encontrar os vizinhos e ter que explicar por que estava em casa naquele horário. Também evitava falar com Dona Cida sobre o que tinha acontecido, mas ela era esperta demais para não perceber. Uma tarde, ela bateu na porta com uma marmita de comida. Fiz almoço demais. Não vai estragar na minha geladeira. Então, é melhor você comer. Aureliano sabia que ela não tinha feito almoço demais. Sabia que aquilo era caridade, mas também sabia que não tinha escolha. Aceitou, agradeceu e comeu em silêncio, sentindo a humilhação queimar mais do que a fome.
Mirela percebeu que o pai estava diferente. Ela não entendia exatamente o que era, mas sentia. Parou de pedir as coisas que antes pedia. Parou de reclamar da comida. Parou de fazer birra na hora de dormir. Ela estava sendo boazinha demais. E isso partia o coração de Aureliano mais do que qualquer outra coisa. No quarto dia sem trabalho, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu achando que era alguma empresa respondendo a um dos currículos que tinha enviado. Alô, Aureliano? É a Celeste. Ele ficou em silêncio por um momento, tentando processar. Tinha esquecido dela. Ou, melhor, tinha tentado esquecer, não porque não fosse grato, mas porque tinha aprendido que esperar coisas boas só tornava a decepção mais dolorosa. Oi, tudo bem? Tudo. Olha, eu estava pensando, você conseguiu arrumar trabalho? Ainda não. Bom, então eu tenho uma proposta. Tem um conhecido meu, dono de uma oficina mecânica, que está precisando de ajudante. Não é nada muito grande, mas o salário é honesto e ele é gente boa. Posso indicar você se quiser. Aureliano hesitou. Parte dele queria recusar, porque não gostava de sentir que devia favor a ninguém. Mas a parte racional, a parte que pensava em Mirela, falou mais alto. Eu aceito. Obrigado. Ótimo. Vou passar seu contato para ele. Provavelmente ele vai te ligar ainda hoje. E ligou. 2 horas depois, Aureliano estava conversando com o dono da oficina, um homem chamado Jorge, de voz tranquila e jeito direto. Marcaram para o dia seguinte, e Aureliano foi dormir naquela noite com um pouco menos de peso no peito. Não era o emprego dos sonhos, mas era um recomeço. E, naquele momento, era tudo o que ele precisava. Na manhã seguinte, Aureliano levou Mirela para a escola, pegou 2 ônibus e chegou na oficina às 8 em ponto. O lugar era pequeno, meio bagunçado, cheirando a graxa e óleo de motor. Jorge era um homem de uns 50 anos, de mãos grandes e manchadas de trabalho, que o recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso discreto. A Celeste falou bem de você, disse que você é trabalhador e honesto. É isso que eu preciso aqui. Não estou procurando ninguém que saiba tudo de mecânica. Estou procurando alguém que queira aprender e que não me dê dor de cabeça. Você se encaixa nisso, Aureliano confirmou, e Jorge o colocou para trabalhar no mesmo dia. As tarefas eram simples no começo: organizar ferramentas, limpar peças, ajudar a empurrar carros, buscar materiais no depósito. Mas Jorge era paciente e explicava tudo com calma. Aos poucos, Aureliano foi aprendendo coisas novas. E o trabalho, apesar de pesado, dava a ele uma sensação de propósito que tinha perdido nos últimos dias. O salário não era muito maior do que o que ele ganhava no supermercado, mas Jorge pagava em dia e ainda oferecia um lanche no meio da tarde. Além disso, o ambiente era diferente. Não tinha gerente gritando. Não tinha clima pesado. Só ele, Jorge e mais um mecânico, um cara jovem e calado chamado Edson. Os 3 trabalhavam lado a lado, cada um cuidando da própria função, e no fim do dia iam embora cansados, mas sem aquela sensação de humilhação constante. 2 semanas depois de começar na oficina, Celeste apareceu de novo. Aureliano estava limpando o chão quando ouviu a voz dela conversando com Jorge lá fora. Ele largou a vassoura e foi até a porta. Ela estava de roupa civil, jeans e uma blusa branca, mas ainda usava aquela postura firme de quem estava sempre alerta. Oi, Aureliano. Oi. Jorge deu licença e voltou para dentro, deixando os 2 sozinhos no pátio da oficina. Celeste encostou no carro dela e cruzou os braços. Vim ver como você está se adaptando. Tá indo bem. O Jorge é gente boa. Obrigado pela indicação. De nada. Mas eu não vim só por isso. Eu queria conversar com você sobre o que aconteceu no supermercado. Aureliano suspirou. Não tem nada para conversar. Já passou. Não passou. Eu fui atrás da história. Descobri que o gerente que te demitiu tem um histórico de abusos trabalhistas. Já demitiu outras pessoas da mesma forma, sempre sem justa causa, sempre inventando desculpas. E o dono do supermercado sabe disso, mas não faz nada porque o gerente traz resultado. Entende? Ele aperta os funcionários, corta gastos e o lucro aumenta. Aureliano balançou a cabeça. E daí? Isso não vai mudar.
Nada. Gente como eu não ganha briga contra gente como eles. Celeste se inclinou para a frente, séria. Pode ganhar, sim. Se tiver provas, e eu estou reunindo essas provas. Já conversei com outros ex-funcionários, tenho depoimentos, tenho documentos. Só preciso que você concorde em entrar com uma ação. Ele desviou o olhar, incomodado. Eu não quero mais problema. Já consegui esse emprego aqui. Já estou recomeçando. Não quero mexer com isso. Aureliano, eu entendo. Mas isso não é só sobre você. É sobre todas as outras pessoas que vão ser demitidas do mesmo jeito injusto. É sobre mudar o que está errado. Ele ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Parte dele sabia que ela estava certa. Mas a outra parte, a parte cansada, só queria paz. No fim, foi essa segunda parte que falou. Desculpa, Celeste. Eu realmente agradeço tudo o que você fez por mim. Mas eu não posso entrar nisso. Não agora. Ela assentiu, claramente desapontada, mas não insistiu. Tudo bem. Eu respeito sua decisão, mas se mudar de ideia, me liga. Vou ligar. Mas os dois sabiam que ele não ia. Celeste se despediu, entrou no carro e foi embora, e Aureliano voltou para dentro da oficina com o coração apertado, sentindo que tinha decepcionado alguém que não merecia ser decepcionada. Naquela noite, enquanto jantava com Mirella, ele ficou quieto, perdido nos próprios pensamentos. A menina percebeu e perguntou se ele estava bem. Ele forçou um sorriso e disse que sim, mas Mirella não acreditou. Ela era pequena, mas não era boba. Pai, aquela moça bonita veio aqui de novo? Aureliano franziu a testa. Que moça? A Celeste? Eu vi ela na oficina hoje, quando passei com a dona Cida. Sim, ela apareceu lá. Mirella ficou em silêncio por um momento, mexendo o feijão no prato com o garfo. Depois, olhou para o pai com aqueles olhos grandes e sérios. Ela gosta de você. Aureliano quase engasgou com a comida. O que? Eu percebi. Ela olha para você diferente. Mirella, você tem 7 anos. Você não entende dessas coisas. Entendo. Sim. A tia Cida falou que, quando uma pessoa gosta de outra, ela fica olhando assim, com o olho brilhando. Aureliano não sabia se ria ou se ficava constrangido. Acabou optando por mudar de assunto, mas a frase de Mirella ficou martelando na cabeça dele pelo resto da noite. Ele não tinha pensado nisso. Não tinha parado para pensar em Celeste daquele jeito. Ela era bonita, isso era óbvio, e era inteligente, corajosa, determinada, mas ela também era de um mundo completamente diferente do dele. Ela era policial, tinha uma carreira, provavelmente tinha uma vida estável, amigos, talvez até alguém esperando por ela em casa. Ele era um homem desempregado até 2 semanas atrás, pai solteiro, morando de aluguel em um bairro periférico. Não fazia sentido, mas mesmo assim, a ideia ficou lá, plantada, e quanto mais ele tentava não pensar, mais pensava. Na semana seguinte, Celeste não apareceu, nem ligou. Aureliano se pegou checando o celular mais vezes do que o normal, esperando uma mensagem que não chegava. Ele não entendia por que isso o incomodava. Afinal, ela tinha feito o que prometeu. Tinha ajudado ele a arrumar trabalho, tinha tentado ajudar com a questão do supermercado, e ele tinha recusado. Ela não tinha mais obrigação nenhuma com ele, mas de alguma forma ele sentia falta da presença dela, daquela firmeza, daquela confiança dela. Foi Mirella quem forçou o reencontro. 2 semanas depois, ela chegou da escola com um bilhete da professora dizendo que ia ter uma reunião de pais no sábado de manhã. Aureliano leu o bilhete, suspirou e marcou na agenda. Ele odiava reuniões de pais, odiava ser o único homem na sala, odiava os olhares de pena das outras mães, odiava ter que explicar que não, a mãe de Mirella não podia comparecer porque tinha abandonado a família. No sábado de manhã, ele acordou cedo, deu café para Mirella e os dois foram juntos para a escola. A reunião era na sala de aula, e quando chegaram lá, já tinha algumas mães sentadas nas cadeiras pequenas dos alunos. Aureliano entrou, cumprimentou com a cabeça e se sentou no fundo. Mirella ao lado dele. A professora começou a falar sobre o rendimento da turma, sobre os projetos do semestre, sobre a importância da participação dos pais. Aureliano ouvia com atenção.
mas parte da mente dele estava longe, pensando nas contas que precisava pagar, no aluguel que vencia na semana seguinte, no sapato de Mirella que estava apertado. Foi quando a porta da sala se abriu e alguém entrou atrasado. Ele olhou por instinto. Era Celeste. Ela entrou pedindo desculpas pelo atraso. E a professora sorriu, dizendo que não tinha problema. Celeste procurou um lugar vazio e acabou sentando do lado de Aureliano. Quando ela o viu, abriu um sorriso surpreso. Oi, que você está fazendo aqui? Meu sobrinho estuda nessa turma. Minha irmã não pôde vir, então eu vim no lugar dela. Mirella, sentada do outro lado do pai, esticou o pescoço para ver Celeste e acenou baixinho. Celeste acenou de volta, divertida. A professora continuou falando, mas Aureliano mal conseguia prestar atenção. Estava consciente demais da presença de Celeste ao lado dele, do perfume discreto que ela usava, da proximidade. Quando a reunião terminou, as mães começaram a sair, e Aureliano ficou conversando com a professora sobre o rendimento de Mirella. Celeste esperou do lado de fora, conversando com o sobrinho. Quando Aureliano saiu, ela se aproximou. Posso falar com você um minutinho? Ele acenou que sim, e os dois se afastaram um pouco, enquanto Mirella brincava com outras crianças no pátio. Celeste enfiou as mãos nos bolsos da calça jeans e olhou para ele com uma expressão séria. Eu queria me desculpar. Eu fui muito insistente com aquela história do supermercado. Não deveria ter pressionado você. Aureliano balançou a cabeça. Você não precisa se desculpar. Você estava certa. Eu que não tive coragem. Não é falta de coragem. É autopreservação. Você tem uma filha para cuidar. Eu entendo. Ele suspirou. Mesmo assim, eu fico pensando nas outras pessoas que vão passar pelo mesmo que eu passei. E eu podia ter feito alguma coisa para evitar isso. Ainda pode. Aureliano olhou para ela, surpreso. Como assim? Eu continuei investigando e descobri coisas piores. O supermercado não está só cometendo abusos trabalhistas. Tem fraude fiscal, tem irregularidades sanitárias, tem uma lista enorme de problemas. Estou montando um caso e, se você quiser, pode participar. Não como vítima, mas como testemunha. Só precisaria contar o que aconteceu com você, nada mais. Aureliano ficou em silêncio, olhando para Mirella brincando ali perto. Ele pensou em todas as vezes que tinha baixado a cabeça, que tinha aceitado injustiça calado, que tinha fingido que estava tudo bem, só para não criar problema. Pensou em todos os outros Aurelianos que ainda estavam lá, sofrendo nas mãos daquele gerente miserável. E, pela primeira vez, sentiu que talvez fosse hora de fazer diferente. Tá bom, eu vou testemunhar. Celeste sorriu. E foi um sorriso verdadeiro, cheio de alívio. Obrigada, Aureliano. Sério. Isso significa muito. Ele deu de ombros. Sem jeito. Eu é que agradeço por não ter desistido de mim. Os dois ficaram ali, parados, se olhando por um momento que durou mais do que deveria. Foi Mirella quem quebrou o silêncio, correndo até eles e puxando a mão do pai. Pai, posso brincar mais um pouco? Pode. Mas só mais um pouquinho. A gente precisa ir para casa. Mirella saiu correndo de novo. E Celeste riu baixinho. Ela é uma graça. Ela é tudo para mim. Dá para ver. Você é um bom pai? Aureliano. Ele sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar, constrangido. Eu tento. Você consegue. Celeste olhou o relógio e fez uma careta. Preciso ir, mas vou te ligar essa semana para combinar os detalhes do depoimento. Tudo bem? Tudo bem. Ela acenou, chamou o sobrinho e foi embora. Aureliano ficou ali, vendo ela se afastar, e sentiu algo estranho no peito. Não era só gratidão, era outra coisa. Algo que ele não sentia fazia muito tempo e que o assustava um pouco. Nos dias seguintes, Celeste ligou como prometido. Marcaram de se encontrar em um café próximo à delegacia onde ela trabalhava. Aureliano levou Mirella, porque não tinha com quem deixar. E Celeste não se importou. Pelo contrário, parecia gostar da presença da menina. Enquanto conversavam, Mirella desenhava em um caderno velho e de vez em quando mostrava os desenhos para Celeste, que elogiava cada um como se fossem obras de arte. Aureliano contou tudo o que tinha acontecido. A demissão injusta,
os horários abusivos, as horas extras que nunca eram pagas direito, o gerente que gritava com todo mundo. Celeste gravou o depoimento, anotou tudo em um caderno e no fim agradeceu de novo. Isso vai ajudar muito. Já tenho depoimentos de outras 5 pessoas. Com o seu, o caso fica ainda mais forte. Quando é que isso vai para frente? Estou aguardando o Ministério Público analisar. Deve levar mais algumas semanas, mas vai dar certo. Eu tenho certeza. E se não dar, vai dar. Eu não desisto fácil. Aureliano acreditou nela. Tinha algo na forma como ela falava, na convicção da voz, que fazia ele acreditar. Quando saíram do café, já estava anoitecendo. Celeste ofereceu carona e Aureliano aceitou, porque Mirella já estava cansada. No caminho, a menina dormiu no banco de trás e os dois conversaram baixo para não acordá-la. Você sempre quis ser policial? Perguntou Aureliano. Sempre. Meu pai era policial. Ele morreu em serviço quando eu tinha 16 anos. Eu decidi seguir o mesmo caminho. Acho que para honrar a memória dele, ou talvez para tentar entender por que ele escolheu uma profissão tão perigosa. Você se arrepende? Não. Tem dias difíceis, tem dias em que eu chego em casa e não consigo desligar a cabeça. Mas no geral, eu gosto do que faço. Gosto de sentir que estou fazendo diferença. Sabe? Eu entendo. E você? Sempre quis trabalhar com manutenção? Aureliano deu uma risada curta. Na verdade, eu nunca soube direito o que eu queria. Fiz um curso técnico em elétrica quando era mais novo, mas nunca terminei. Aí fui fazendo o que aparecia. Trabalhei de segurança, de faxineiro, de estoquista, acabei caindo na manutenção por acaso e fiquei. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas. Ou pagava pelo menos. Celeste olhou para ele de relance. Você já pensou em voltar a estudar? Já, mas com a Mirella, com o trabalho. Não sobra tempo. E nem dinheiro. Entendo. Eles ficaram em silêncio por um momento. E então Aureliano perguntou algo que estava na cabeça dele fazia dias. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo tudo isso? Digo, eu sei que você é grata por eu ter te tirado do carro, mas isso já foi além da gratidão. Você não me conhece. Não me deve nada. Por que está se envolvendo tanto? Celeste demorou para responder. Quando falou, a voz estava mais baixa, quase pensativa. Porque eu passei a vida inteira vendo pessoas sendo injustiçadas e não conseguindo fazer nada. Na polícia, a gente lida com crimes, com violência, com coisas terríveis. Mas as injustiças do dia a dia, aquelas que acontecem dentro das empresas, dentro das casas, a gente não consegue alcançar. E quando eu vi o que aconteceu com você, eu pensei, dessa vez eu posso fazer alguma coisa. Dessa vez eu posso impedir que alguém seja pisoteado só porque não tem voz. Então eu quis ajudar, ou por pena. Mas porque era o certo a fazer. Aureliano ficou olhando para ela impressionado. E, naquele momento, ele soube que estava perdido. Porque não era só atração. Era admiração. Era respeito. Era a sensação de que, finalmente, tinha encontrado alguém que entendia o que era lutar. O que era tentar fazer o certo, mesmo quando tudo parecia estar contra. Quando chegaram na casa de Aureliano, ele acordou Mirella, com cuidado, e atirou do carro. Celeste abaixou o vidro e acenou. Qualquer coisa, me liga. Vou ligar. Mas dessa vez, ele sabia que ia mesmo. Nas semanas seguintes, Celeste e Aureliano começaram a se ver com mais frequência. Ela aparecia na oficina de vez em quando, sempre com alguma desculpa. Dizia que estava passando por ali, que tinha ido verificar alguma coisa do caso, que tinha lembrado de trazer uns lanches. Jorge percebia tudo, mas não comentava nada. Apenas sorria e voltava para o trabalho. Aureliano, por sua vez, começou a ligar para Celeste por qualquer motivo. Para perguntar como estava indo o caso, para agradecer de novo, para comentar alguma coisa que tinha acontecido com Mirella na escola. As conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Ele contou sobre o casamento que não deu certo, sobre a ex-mulher que tinha ido embora sem olhar para trás. Celeste contou sobre o pai morto, sobre a mãe que nunca tinha superado a perda, sobre a solidão de uma vida dedicada ao trabalho. Eles não falavam sobre o que estava acontecendo entre os dois.
Não colocava um nome, mas estava lá, crescendo devagar, como uma planta que ninguém regou, mas que brotou mesmo assim. Foi Mirella, de novo, quem forçou a barra. Numa tarde de sábado, ela perguntou se podia convidar Celeste para almoçar em casa. Aureliano ficou sem jeito. Disse que Celeste era uma pessoa ocupada, que não podia incomodar. Mas Mirella insistiu, e ele acabou cedendo. Ligou para Celeste, meio constrangido, e fez o convite. Ela aceitou na hora. No sábado seguinte, Celeste chegou com uma sacola cheia de ingredientes. Disse que não queria dar trabalho, que ia cozinhar ela mesma. Aureliano tentou protestar, mas ela já estava na cozinha, arregaçando as mangas e pedindo para Mirella ajudar. As duas cozinharam juntas, rindo, conversando, enquanto Aureliano ficava ali, sem saber o que fazer, sentindo o apartamento pequeno ficar maior, mas cheio de vida. Almoçaram os três, juntos, e foi a refeição mais tranquila e feliz que Aureliano tinha tido em muito tempo. Depois, Mirella pediu para Celeste ver os desenhos dela, e as duas ficaram sentadas no chão da sala, folheando cadernos velhos, enquanto Aureliano lavava a louça e fingia que não estava ouvindo a conversa. Você desenha muito bem, Mirella. Obrigada. Meu pai disse que eu puxei a avó. Ela desenhava também. E o que você mais gosta de desenhar? Casas. Eu gosto de desenhar casas grandes, com jardim, com quarto para mim e para o meu pai. E um quarto de visita também. Para quem? Para quando alguém quiser ficar com a gente. Celeste sorriu, e Aureliano, lá na cozinha, sentiu o coração apertar. Quando ela foi embora, já no fim da tarde, Mirella abraçou Celeste na porta e disse baixinho, mas alto o suficiente para Aureliano ouvir: você pode voltar sempre que quiser. Celeste olhou para Aureliano por cima da cabeça de Mirella, e os olhos dos dois se encontraram. Ela assentiu. Eu volto. E voltou. E voltou de novo. E de novo. Até que aquilo se tornou rotina. Até que Celeste se tornou parte da vida deles. Mesmo sem combinarem isso. Mesmo sem falarem sobre o que estava acontecendo. Até que, uma noite, aconteceu. Era uma quarta-feira à noite. Mirella tinha dormido cedo, cansada depois de um dia cheio na escola. Aureliano estava na sala, consertando uma torneira velha que pingava havia semanas, quando Celeste ligou. Ela parecia agitada, a voz diferente do tom firme de sempre. Aureliano, você está ocupado? Não. Tá tudo bem? Sim? Não. Eu não sei. Posso ir aí? Claro. Ela desligou sem dizer mais nada, e ele ficou olhando para o celular, preocupado. 20 minutos depois, ela estava na porta. Tinha os cabelos soltos, coisa rara, e usava uma blusa simples com uma calça de moletom. Parecia cansada, mas também parecia aliviada por estar ali. Desculpa parecer assim, sem avisar direito. Não precisa pedir desculpa. Entra. Ela entrou, e os dois ficaram parados ali no corredor, sem saber bem o que fazer. Aureliano ofereceu café. Ela aceitou, e foram para a cozinha. Ele preparou 2 copos, e ficaram sentados à mesa pequena, em silêncio, até que Celeste começou a falar. Hoje foi um dia difícil. Teve uma operação que deu errado. Ninguém morreu, mas foi por pouco. E eu fiquei pensando que, se tivesse dado errado de verdade, se eu não tivesse voltado para casa, não teria ninguém esperando por mim. Ninguém para sentir minha falta de verdade. E isso me bateu forte hoje. Aureliano a olhou, sem saber o que dizer. Celeste continuou, a voz mais baixa. Eu passei a vida inteira focada no trabalho. Achei que isso bastava. Achei que não precisava de mais nada. E hoje, eu percebi que estava errada. Que a gente precisa de mais do que só uma carreira. A gente precisa de conexão. De pertencer a algum lugar. A alguém. Ela parou, respirou fundo e olhou diretamente para ele. E eu acho que eu encontrei isso aqui. Com você. Com a Mirella. Nesse apartamento pequeno que mal cabe a gente. E eu não sei se você sente o mesmo, mas eu precisava falar, porque eu não quero mais fingir que isso é só gratidão, ou amizade, ou sei lá o quê. Porque não é. Pelo menos não para mim. Aureliano ficou em silêncio por um longo momento. O coração batia rápido, e ele sentia o peso daquelas palavras. Parte dele queria recuar. Tinha medo,
Achava que não merecia alguém como ela. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido nas últimas semanas que era possível confiar de novo, que era possível se abrir, falou mais alto. Eu sinto o mesmo. As palavras saíram simples, diretas, mas carregadas de tudo o que ele não conseguia expressar. Celeste soltou o ar que estava segurando, e um sorriso pequeno apareceu nos lábios dela. Sério, sério. Eu tinha medo de estragar tudo, de você perceber que eu não sou o que você merece. Que eu sou só um cara comum, sem futuro brilhante, com uma filha e um monte de contas atrasadas. Celeste estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Aureliano, eu não quero futuro brilhante, eu quero algo real. E você é a pessoa mais real que eu conheci nos últimos anos. Você é honesto, é corajoso, é um pai incrível, e você me faz sentir que eu não preciso ser forte o tempo todo. Que eu posso ser só eu. Ele apertou a mão dela de volta. E ficaram assim, em silêncio, até que ele se levantou, puxou ela de pé e a abraçou. Foi um abraço longo, apertado, do tipo que parece consertar coisas quebradas lá dentro. Celeste escondeu o rosto no ombro dele, e ele sentiu o peso dela contra o próprio corpo, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho. Quando se separaram, ela sorriu, limpou uma lágrima que tinha escapado, e olhou para ele com aquela firmeza que ele já conhecia. Então a gente está junto? A gente está junto. E foi assim, simples, sem drama, sem promessas impossíveis, só a decisão de dois adultos cansados de lutar sozinhos, que decidiram tentar junto. Nos dias seguintes, as coisas mudaram, mas de um jeito sutil. Celeste não mudou para o apartamento deles, porque ainda era cedo demais para isso, mas passou a ficar mais tempo lá. Jantava com eles algumas vezes por semana, ajudava Mirella com a lição de casa. Assistia desenho animado no sofá velho, enquanto Aureliano cozinhava. Mirella adorava. Ela não perguntou se o pai e Celeste estavam namorando, mas sabia, e estava feliz. O caso contra o supermercado avançou. O Ministério Público aceitou a denúncia, e o processo começou a correr na justiça. Aureliano teve que dar mais alguns depoimentos. E em um deles, reencontrou outros ex-funcionários que tinham passado pelo mesmo que ele. Foi estranho ver aquelas pessoas compartilhar histórias de humilhação e abuso, mas também foi libertador. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho naquela luta. Mas nem tudo eram flores. A notícia de que o supermercado estava sendo investigado se espalhou, e o gerente que tinha demitido Aureliano não gostou nada disso. Ele descobriu quem eram as testemunhas principais e começou a agir. Primeiro, foram ameaças veladas, ligações estranhas, mensagens anônimas dizendo para eles desistirem da denúncia. Depois, as coisas ficaram mais sérias. Numa noite, Aureliano estava voltando da oficina quando percebeu que estava sendo seguido. Era um carro escuro, que ficou atrás dele por 3 quarteirões. Quando ele virou em uma rua lateral, o carro virou também. Aureliano sentiu o medo subir pela espinha, mas continuou andando, tentando não demonstrar nervosismo. Entrou em uma padaria que ainda estava aberta, e o carro passou direto, mas devagar, como se estivesse mandando um recado. Ele ligou para Celeste assim que chegou em casa, e ela ficou séria. Você tem certeza de que estava sendo seguido? Tenho. Não foi coincidência. Tá bom, vou investigar isso. Enquanto isso, toma cuidado. Não anda sozinho à noite, tá? Aureliano concordou. Mas o medo continuou ali, latente. Ele passou a variar o caminho de volta para casa, a olhar por cima do ombro o tempo todo, e a preocupação com Mirella aumentou. E se tentassem fazer algo com ela? E se usassem a menina para pressioná-lo? Celeste percebeu a angústia dele e tomou uma decisão. Foi até a delegacia, conversou com o delegado responsável pelo caso e pediu proteção para Aureliano e Mirella. O pedido foi negado. Não havia provas concretas de ameaça, apenas a sensação de Aureliano. Não era suficiente, mas Celeste não aceitou. Se a polícia não ia proteger, ela ia... Passou a buscar Mirella na escola, a acompanhar Aureliano quando ele voltava da oficina. Ela fazia isso nas horas vagas, fora do expediente, mesmo sabendo que estava se expondo, que estava colocando a própria segurança em risco. E foi exatamente isso que seu superior percebeu. Numa manhã,
Celeste foi chamada na sala do delegado. Ele estava de cara fechada e tinha um relatório aberto na mesa. Investigadora Montenegro, estou preocupado com você. Por quê? Porque você está se envolvendo demais com esse caso do supermercado. Isso não é da sua alçada. Você deveria estar focada nas investigações da delegacia, não fazendo o trabalho do Ministério Público. Eu estou fazendo o meu trabalho. Estou protegendo testemunhas. Testemunhas que, oficialmente, não precisam de proteção. Você está fazendo isso por conta própria, fora do expediente. E, pelos relatos que recebi, está se envolvendo pessoalmente com uma dessas testemunhas. Celeste sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Eu salvei a vida de um homem que depois perdeu o emprego por ter me ajudado. E agora, ele está sendo ameaçado por fazer a coisa certa. Se eu não fizer nada, quem vai fazer? Não é sua responsabilidade, Montenegro, e você sabe disso. Você está deixando questões pessoais interferirem no seu julgamento profissional, e isso é perigoso. Com todo respeito, senhor, eu discordo. Eu estou fazendo o que é certo. E se isso for um problema, então talvez eu esteja no lugar errado. O delegado suspirou, cansado. Eu não quero te perder, Celeste. Você é uma das melhores investigadoras que eu tenho. Mas você precisa entender que existem limites. Existem regras, e você está passando por cima delas. Celeste não respondeu. Apenas pegou a bolsa, deu meia volta e saiu da sala. Ela sabia que estava arriscando a carreira. Sabia que podia ser suspensa, ou pior, mas também sabia que não conseguiria viver consigo mesma se abandonasse Aureliano e Mirella. Agora, naquela noite, ela contou tudo para Aureliano. Eles estavam sentados na sala, depois que Mirella tinha ido dormir. E ele ouviu em silêncio, cada vez mais preocupado. Celeste, você não pode arriscar seu emprego por minha causa. Você trabalhou anos para chegar onde está. Eu não estou arriscando por você. Estou arriscando por mim. Porque eu não consigo mais fingir que está tudo bem quando não está. Porque eu cansei de seguir regras que protegem os poderosos e ferram os fracos. Aureliano balançou a cabeça, angustiado. Mas se você perder o emprego, o que vai acontecer? Você vai se arrepender. Vai me culpar. Celeste pegou o rosto dele entre as mãos e o forçou a olhar para ela. Eu não vou me arrepender. E eu não vou te culpar. Porque essa é minha escolha. Eu escolho estar aqui. Eu escolho lutar por isso. Por nós, Aureliano sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Não conseguiu. Ele a puxou para um abraço. E ficaram assim, segurando um ao outro, tentando encontrar força no calor do outro corpo. Mas a situação piorou. Uma semana depois, Aureliano foi abordado na porta da oficina. Eram 2 homens, de terno, com cara de poucos amigos. Um deles mostrou uma identificação rápida, de um escritório de advocacia. Aureliano Borges Furtado? Sou eu. Estamos aqui representando o Atacadão Central. Nosso cliente gostaria de fazer uma proposta. Se você retirar seu depoimento e desistir do processo, eles estão dispostos a pagar uma indenização de R$10.000. Aureliano arregalou os olhos. R$10.000 era muito dinheiro. Era mais do que ele ganhava em 6 meses de trabalho. Dava para pagar todas as dívidas, comprar roupas novas para Mirella, talvez até guardar um pouco. Mas ele sabia o que aquilo significava. Significava atrair todos os outros que estavam contando com ele. Significava deixar o gerente continuar fazendo o que fazia. Significava voltar a ser o homem que abaixava a cabeça e aceitava tudo calado. E ele não era mais esse homem. O aceitos advogados trocaram o olhar. Senhor Furtado, pense bem. R$10.000 é uma boa quantia. E sinceramente, o senhor não vai ganhar esse processo. Vai perder tempo, vai gastar energia e no fim vai sair de mãos vazias. Aceite o dinheiro e siga em frente. Aureliano respirou fundo e repetiu. Mais firme, eu não aceito. O advogado mais velho suspirou e guardou os papéis na pasta. Muito bem, mas saiba que essa foi a última proposta amigável. A partir de agora, as coisas vão ficar mais complicadas para o senhor. Eles foram embora. E Aureliano ficou ali, tremendo, mas firme.
Jorge, que tinha ouvido tudo de longe, se aproximou. Você fez a coisa certa, rapaz. Eu espero que sim. Mas, como os advogados tinham avisado, as coisas ficaram mais complicadas. Começaram a espalhar boatos sobre Aureliano no bairro. Diziam que ele era malandro, que estava inventando história para ganhar dinheiro fácil, que era um aproveitador. Dona Cida, que sempre tinha sido simpática, passou a olhar para ele de lado. Outros vizinhos também. Ele sentia os olhares, os sussurros, e isso doía mais do que as ameaças diretas. Mirella também começou a sofrer na escola. Algumas crianças passaram a provocá-la, dizendo que o pai dela era mentiroso. Ela voltava para casa quieta, triste, e Aureliano não sabia o que fazer para protegê-la daquilo. Uma noite, ela perguntou: Pai, por que as pessoas estão sendo más com a gente? Ele se ajoelhou na frente dela, segurou as mãozinhas pequenas. Porque a gente está fazendo uma coisa importante, filha. Estamos lutando contra pessoas que fizeram coisas erradas. E essas pessoas não gostam disso. Então elas tentam nos assustar, tentam fazer a gente desistir. Mas a gente não vai desistir. Certo? Mirella sentiu, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes. Aureliano a abraçou forte, sentindo o coração despedaçar. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas logo isso vai passar. E a gente vai estar bem. Eu prometo. Mas ele não tinha certeza se conseguiria cumprir essa promessa. Celeste, enquanto isso, estava lutando sua própria batalha. O delegado tinha aberto um processo administrativo contra ela, acusando-a de conduta inadequada e envolvimento pessoal com testemunhas. Ela teria que se defender, apresentar justificativas, passar por uma série de reuniões humilhantes. E no fim, provavelmente seria suspensa. Mas ela não recuou. Foi a cada reunião de cabeça erguida, defendeu suas ações, argumentou que tinha feito o que qualquer policial íntegro faria. Alguns colegas a apoiaram discretamente, outros viraram as costas, com medo de serem associados a ela. A política interna da corporação era cruel, e Celeste estava descobrindo isso da pior forma. Numa noite, ela chegou no apartamento de Aureliano, visivelmente abalada. Ele estava sozinho, Mirella dormindo. E quando viu o rosto dela, soube que algo grave tinha acontecido. O que foi? Ela se sentou no sofá, tirou os sapatos e passou as mãos pelo rosto. Eles vão me suspender. 15 dias, sem vencimento, e depois eu volto. Mas com uma advertência formal no meu histórico. Isso vai me prejudicar para sempre. Qualquer promoção, qualquer transferência, qualquer coisa que eu quiser fazer daqui para frente, isso vai estar lá, me perseguindo. Aureliano sentou ao lado dela, sem saber o que dizer. Eu sinto muito, Celeste. Isso é culpa minha. Ela virou para ele. Brava! Não é culpa sua. É culpa de um sistema que protege quem tem dinheiro e poder, e que pune quem tenta fazer o certo. Eu sabia o risco que estava correndo. E eu faria tudo de novo. Ele pegou a mão dela. Você não merece isso. Ninguém merece. Mas é assim que funciona. A gente só tem duas escolhas: aceitar e ficar quieto, ou lutar e sofrer as consequências. E você escolheu lutar. Eu escolhi lutar. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. E então Aureliano disse, baixinho: eu também. Eles me ofereceram 10 mil reais para desistir. Eu recusei. Celeste olhou para ele, surpresa. Sério, sério. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de orgulho. A gente é um par de idiotas, né? Somos. E eles riram, porque era isso ou chorar. E naquele momento, rir parecia a única forma de não desmoronar. Mas a luta ainda não tinha acabado. Na verdade, estava só começando, porque o supermercado não ia desistir fácil. E nem Aureliano, nem Celeste estavam preparados para o que vinha a seguir. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Aureliano teria que depor pessoalmente na frente de um juiz, dos advogados do supermercado e de todo mundo envolvido. A ideia o apavorava. Ele nunca tinha pisado em um tribunal na vida. Não sabia como funcionava, tinha medo de falar errado, de estragar tudo. Celeste o ajudou a se preparar. Eles passaram horas ensaiando perguntas e respostas, simulando o que os advogados de defesa poderiam perguntar. Ela o ensinou a manter a calma,
a responder só o que era perguntado, a não se deixar intimidar. Aureliano absorveu tudo, mas o medo continuava lá. Na noite anterior à audiência, ele mal conseguiu dormir. Ficou rolando na cama, olhando para o teto, pensando em tudo que poderia dar errado. Pensou em desistir, em ligar para os advogados e aceitar o dinheiro. Mas então lembrou de Mirella, lembrou de Celeste, lembrou de todos os outros que estavam contando com ele, e soube que não podia recuar. No dia da audiência, Celeste foi com ele. Mirella ficou com Jorge, que se ofereceu para cuidar dela. Os dois pegaram um ônibus até o fórum, e Aureliano segurou a mão dela o caminho inteiro, tentando absorver um pouco da força dela. Quando entraram no prédio, Aureliano sentiu as pernas tremerem. O lugar era imenso, frio, cheio de corredores e portas que pareciam todas iguais. Celeste o guiou até a sala certa, e eles se sentaram em um banco do lado de fora, esperando serem chamados. "Você vai se sair bem", Celeste disse, apertando a mão dele. "E se eu estragar tudo?" "Você não vai estragar. Só fala a verdade. É só isso que você precisa fazer." Ele assentiu, mas o coração continuava disparado. Meia hora depois, a porta se abriu e uma oficial de justiça chamou o nome dele. Aureliano se levantou, olhou para Celeste uma última vez e entrou. A sala era menor do que ele imaginava, mas ainda assim intimidadora. O juiz estava sentado em uma mesa alta de toga preta, com cara de poucos amigos. Do outro lado estavam os advogados do supermercado. 3 homens de terno caro, com pastas de couro e expressões arrogantes. E no canto, o promotor público, um homem mais velho, de óculos, que acenou discretamente para Aureliano. O juiz pediu para ele sentar e começou a fazer as perguntas iniciais. Nome completo, endereço, profissão. Aureliano respondeu tudo, a voz tremendo no começo, mas ficando mais firme aos poucos. Depois, foi a vez do promotor. Ele fez perguntas simples, diretas, e Aureliano contou tudo. A demissão, as horas extras não pagas, o gerente abusivo, o medo de falar. Quando terminou, foi a vez dos advogados de defesa. E eles não foram gentis. Fizeram perguntas capciosas, tentaram confundi-lo, insinuaram que ele estava mentindo, que estava inventando tudo para ganhar dinheiro. Aureliano sentiu a raiva subir, mas lembrou do que Celeste tinha dito. Manteve a calma. Respondeu com a verdade. Não se deixou abalar. No fim, depois de quase 2 horas, o juiz encerrou a audiência e disse que a sentença seria divulgada em algumas semanas. Aureliano saiu de lá exausto, mas aliviado. Tinha feito a parte dele. Agora, era só esperar. Lá fora, Celeste estava esperando. Assim que viu Aureliano saindo, ela se levantou e foi até ele. Não precisou perguntar nada, só abraçou. E ele se deixou abraçar, sentindo o cansaço de todas aquelas semanas desabar de uma vez. "Você foi incrível", ela disse baixinho. "Eu só falei a verdade." E isso é mais do que muita gente consegue fazer." Eles saíram do fórum de mãos dadas. E pela primeira vez em semanas, Aureliano sentiu um pouco de paz. Tinha feito a coisa certa. O resto não estava mais nas mãos dele. As semanas de espera foram tensas. Aureliano voltou ao trabalho na oficina, tentando manter a rotina, mas a ansiedade estava sempre ali, latente. Cada vez que o celular tocava, o coração disparava. Cada vez que via um carro desconhecido parado na rua, ficava alerta. Celeste também estava tensa. A suspensão dela tinha começado, e ela passava os dias em casa, tentando se ocupar, mas sem conseguir relaxar de verdade. Foi durante esses 15 dias que eles realmente aprenderam a conviver. Celeste passou a dormir no apartamento de Aureliano algumas noites, porque não queria ficar sozinha no próprio apartamento vazio. Mirella adorava ter ela por perto. As duas cozinhavam juntas, assistiam filmes, faziam unha uma da outra com esmalte barato que Celeste tinha comprado na farmácia. E Aureliano observava tudo aquilo com o coração apertado, porque finalmente entendia o que era ter uma família de verdade. Não pela biologia, mas pela escolha, pelo cuidado.
Uma noite, depois que Mirella tinha ido dormir, Aureliano e Celeste estavam sentados no sofá, cada um com uma caneca de chá nas mãos. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. Celeste quebrou o silêncio. Eu estava pensando, se tudo dar certo, se você ganhar o processo e eu voltar para a polícia, o que você quer fazer? Aureliano franziu a testa. Como assim? Quero dizer, com o dinheiro da indenização. Você já pensou nisso? Ele deu de ombros. Vou pagar as dívidas. Comprar coisas para Mirella. Guardar um pouco, se sobrar. Só isso. Aureliano olhou para ela, sem entender. O que mais você acha que eu deveria fazer? Celeste se virou de frente para ele. Séria. Estudar. Terminar aquele curso técnico que você começou. Investir em você. Aureliano balançou a cabeça. Celeste, eu tenho quase 40 anos. Não dá mais tempo para isso. Claro que dá. Você tem uma vida inteira pela frente. E você é inteligente. É capaz, só precisa de uma chance. Ele ficou em silêncio, pensando. A ideia de voltar a estudar parecia absurda. Ele mal tinha terminado o ensino médio direito. Tinha desistido do curso técnico no meio porque precisava trabalhar. Como ia conciliar trabalho, estudo e cuidar de Mirella? Como se lesse os pensamentos dele, Celeste continuou. Eu posso ajudar com a Mirella, com as coisas de casa. A gente divide tudo. E você foca em melhorar de vida. Não só para você, mas para ela também. Para dar um futuro melhor para sua filha. Aureliano sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito. Ninguém nunca tinha acreditado que ele podia ser mais do que era. Ele segurou a mão de Celeste e apertou. Por que você acredita tanto em mim? Porque eu vejo quem você é. E você é muito mais do que pensa. Eles ficaram assim, em silêncio, e Aureliano soube, naquele momento, que não estava mais sozinho. E que talvez tivesse mesmo uma chance de ser melhor. A sentença saiu numa quinta-feira de manhã. Aureliano estava na oficina, quando recebeu a ligação do advogado do sindicato, que estava representando os trabalhadores no processo. A voz do homem era animada, quase eufórica. Aureliano, nós ganhamos. O juiz condenou o supermercado. Eles vão ter que pagar a indenização para todos os funcionários prejudicados. Vão ter que regularizar as condições de trabalho. E o gerente foi afastado. É uma vitória enorme. Aureliano ficou parado, o celular colado na orelha, tentando processar a informação. Ganhamos? Ganhamos, repetiu, como se não acreditasse. Ganharam. E você vai receber uma indenização de 25 mil reais. Além dos direitos trabalhistas que não foram pagos. Deve dar uns 30 mil no total. Aureliano desligou o telefone meio atordoado. 30 mil reais. Era mais dinheiro do que ele tinha visto na vida. Era o suficiente para pagar todas as dívidas, comprar um guarda-roupa novo para Mirella, guardar uma reserva, talvez até voltar a estudar, como Celeste tinha sugerido. Jorge, que estava por perto, percebeu a expressão dele e se aproximou. Boas notícias? Aureliano assentiu, ainda tentando acreditar. Ganhamos o processo. O supermercado foi condenado. Jorge deu um sorriso largo e bateu no ombro dele. Eu sabia que iam ganhar. Justiça foi feita, rapaz. Aureliano ligou para Celeste na mesma hora e ela gritou de alegria do outro lado da linha. Disse que ia buscar Mirella na escola e que eles iam comemorar. Que ia preparar um jantar especial, que ia comprar refrigerante, que ia fazer tudo direito. Aureliano riu, contagiado pela felicidade dela, e voltou ao trabalho com o coração mais leve do que tinha estado em meses. Aquela noite foi especial. Celeste tinha realmente preparado um jantar caprichado, com arroz, feijão, bife acebolado, farofa e até uma salada colorida. Mirella ajudou a colocar a mesa. E os três jantaram juntos, conversando, rindo, celebrando. Depois do jantar, Celeste trouxe um bolo de chocolate que tinha comprado na padaria. E Mirella bateu palmas, animada. É festa, pai. É festa sim, filha. Eles comeram bolo. E depois Mirella pediu para colocar música. Aureliano ligou o rádio velho, encontrou uma estação que tocava samba, e Mirella começou a dançar no meio da sala,
fazendo passinhos engraçados. Celeste riu e foi dançar com ela. E Aureliano ficou olhando as duas, sentindo uma gratidão tão grande que chegava a doer. Mais tarde, depois que Mirella foi dormir, Aureliano e Celeste ficaram na varanda pequena do apartamento, olhando para as luzes do bairro. Ele passou o braço pelos ombros dela e a puxou para perto. Obrigado por tudo. Você não precisa agradecer. Eu fiz porque quis. Porque você merecia. Mesmo assim, você mudou minha vida, Celeste. Mudou tudo. Ela virou para ele e sorriu. Você também mudou a minha. Eu estava perdida, Aureliano. Não sabia mais por que estava fazendo o que fazia. E você me lembrou. Você me mostrou que justiça não é só sobre leis e processos. É sobre pessoas, é sobre olhar para alguém e decidir que vale a pena lutar. Aureliano a beijou, devagar, e ficaram ali, abraçados, sentindo o vento fresco da noite. E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Mas, como tudo na vida, a felicidade veio acompanhada de desafios. A suspensão de Celeste terminou, e ela voltou ao trabalho, mas o clima na delegacia estava diferente. Alguns colegas a tratavam com frieza, outros com desconfiança. O delegado mantinha uma distância profissional fria, e ela sabia que teria que trabalhar o dobro para reconquistar a confiança que tinha perdido. Mas Celeste era resiliente. Ela aguentou as indiretas, as brincadeiras maldosas, os olhares de julgamento. Fez seu trabalho com a mesma competência de sempre. Não deu motivo para mais críticas e, aos poucos, foi reconquistando seu espaço. Não era fácil, mas ela tinha aprendido que as coisas boas raramente eram. Aureliano, por sua vez, usou parte do dinheiro da indenização para pagar as dívidas, comprou roupas e sapatos novos para Mirella e separou uma quantia para investir em si mesmo. Ele se matriculou em um curso técnico de eletricidade em uma escola pública que oferecia aulas noturnas. Era pulsado. Ele trabalhava o dia inteiro na oficina, buscava Mirella na escola, deixava ela com Celeste ou com Dona Cida, e ia direto para a aula. Voltava para casa à tarde, cansado, mas com a sensação de que estava construindo algo, de que estava finalmente tomando as rédeas da própria vida. Mirella também estava diferente, mais feliz, mais segura. Ela tinha começado a chamar Celeste de tia, e as duas tinham uma relação linda. Celeste a ajudava com a lição de casa, levava ela para passear no parque nos finais de semana, e ouvia com atenção todas as histórias que a menina contava sobre a escola, sobre as amigas, sobre os desenhos que gostava. Mirella sentia que tinha, finalmente, uma figura materna na vida. E Celeste, que nunca tinha pensado em ter filhos, descobriu que era bom cuidar de alguém, que era bom ser importante na vida de uma criança. Os meses foram passando, e a rotina foi se estabelecendo. Aureliano trabalhava e estudava. Celeste investigava casos na delegacia e ajudava em casa. E Mirella crescia cercada de amor e estabilidade. Era uma vida simples, mas era boa. E para quem tinha passado tanto tempo na escassez, era mais do que suficiente. Mas claro, nem tudo era perfeito. Aureliano e Celeste brigavam às vezes. Ela achava que ele se cobrava demais, que se esforçava além da conta e não descansava o suficiente. Ele achava que ela trabalhava horas demais, que se expunha a riscos desnecessários, que não cuidava da própria segurança. Eram brigas pequenas, normais de qualquer casal, mas que deixavam os dois tensos por alguns dias, até que alguém cedia e pedia desculpas. Mirella, esperta como era, percebia quando os dois estavam de mal, e sempre dava um jeito de forçar uma reconciliação. Uma vez, ela fingiu estar com dor de barriga, só para fazer os dois sentarem juntos na beira da cama dela e conversarem. Outra vez, ela escondeu o celular de Celeste e disse que só ia devolver se os dois se abraçassem na frente dela. Eles riam depois, quando percebiam as artimanhas da menina, mas no fundo sabiam que ela estava certa, que o amor era sobre escolher ficar, mesmo quando era difícil, mesmo quando era mais fácil ir embora. Foi numa noite de sábado, quase um ano depois do acidente que tinha mudado tudo, que Aureliano tomou uma decisão. Ele estava sentado na sala, sozinho, porque Celeste tinha levado Mirella para dormir na casa da avó dela.
que queria conhecer melhor a neta postiça. Ele olhou ao redor do apartamento pequeno, para os móveis velhos, para as paredes descascadas, e percebeu que aquele lugar não era mais suficiente. Não porque fosse ruim, mas porque eles tinham crescido, porque tinham se tornado uma família, e famílias precisavam de espaço. Ele tinha guardado uma parte da indenização, e com o salário da oficina e o que Celeste ganhava, talvez fosse possível alugar um lugar melhor. Não precisava ser grande, não precisava ser luxuoso, só precisava ter espaço para os três. Um quarto para Mirella, um quarto para eles, e uma sala onde pudessem sentar juntos e estar bem. No domingo, quando Celeste e Mirella voltaram, ele contou a ideia. Celeste ficou surpresa, mas animada. Mirella, então, ficou eufórica. A gente vai ter uma casa nova, pai. Vamos tentar, filha. Vamos procurar um lugar melhor para a gente morar, com quintal? Mirella perguntou, esperançosa. Aureliano riu. Talvez não com quintal, mas com uma varanda maior, onde a gente possa plantar umas flores. Mirella pulou no pescoço dele, feliz, e Celeste olhou para os dois com os olhos brilhando. Naquela noite, os três ficaram planejando. Mirella fez desenhos de como queria que fosse a casa nova, com cores vibrantes e um jardim imaginário. Celeste pesquisou anúncios de aluguel na internet, e Aureliano calculava os custos, tentando ver o que era possível. Levou algumas semanas, mas eles encontraram um apartamento maior, ainda em São Cristóvão do Vale, porque não queriam sair do bairro. Era notério com 2 quartos, uma sala espaçosa e uma varanda pequena que dava para os fundos. Não era perfeito. O piso estava desgastado e a pintura precisava de um retoque, mas tinha potencial e, mais importante, cabia nos 3. A mudança foi cansativa, mas cheia de alegria. Dona Cida ajudou, assim como Jorge e alguns vizinhos que tinham acompanhado a história de Aureliano e torciam por ele. Celeste coordenou tudo como se fosse uma operação policial, organizando caixas, delegando tarefas, garantindo que nada se perdesse. Mirella corria de um lado para o outro, animada, ajudando a carregar as coisas pequenas e fazendo planos para como ia decorar o quarto dela. Quando finalmente terminaram, já era noite. Eles sentaram no chão da sala vazia, cansados, mas felizes. Celeste tinha comprado pizza no caminho e comeram direto da caixa, sem pratos, sem cerimônia. Mirella estava tão cansada que adormeceu ali mesmo, encostada no ombro do pai. Aureliano olhou para Celeste e sorriu. A gente conseguiu. Conseguimos? E Celeste se inclinou e beijou ele, devagar, saboreando aquele momento, porque era deles. Porque tinham construído juntos. Os meses seguintes foram de adaptação. Aureliano terminou o curso técnico e recebeu o diploma com orgulho. Celeste estava lá na formatura, ao lado de Mirella, as duas batendo palmas, quando ele subiu no palco. Foi um momento pequeno, sem grande importância para o mundo, mas imenso para ele, porque representava tudo o que tinha conquistado. Não só o diploma, mas a força de não desistir, a coragem de acreditar que era possível ser melhor. Com o diploma em mãos, Aureliano conseguiu um emprego melhor, em uma empresa de manutenção predial, com salário fixo, carteira assinada e benefícios. Deixou a oficina de Jorge com gratidão, mas sabendo que era hora de crescer. Jorge entendeu, abraçou ele forte no último dia e disse que sempre teria uma vaga ali, se ele precisasse. Celeste, por sua vez, foi promovida a delegada substituta. Não era a posição que ela sonhava, mas era um reconhecimento. Um sinal de que, apesar de tudo, ela tinha feito a coisa certa e que as pessoas certas tinham notado. A vida foi se encaixando. Não perfeitamente, porque a vida nunca é perfeita. Mas bem, de um jeito bom, honesto, real. Aureliano acordava cedo, levava Mirella para a escola, ia trabalhar, voltava no fim da tarde. Celeste fazia plantões quando precisava, mas sempre tentava estar em casa para o jantar. E Mirella crescia aprendendo que família não é sobre sangue, mas sobre quem fica, sobre quem cuida. Foi num domingo qualquer, quase 2 anos depois do acidente, que Celeste fez a pergunta. Eles estavam na varanda, tomando café, enquanto Mirella brincava lá dentro. Celeste olhou para Aureliano e disse, com aquela seriedade característica dela: "Você já pensou em casar?" Aureliano quase engasgou com o café.
Casar. Casar. Oficializar isso. Fazer virar real no papel também. Ele ficou em silêncio, processando. Depois, sorriu. Você está me pedindo em casamento? Celeste deu de ombros, tentando parecer casual, mas o rubor nas bochechas a entregava. Talvez. Depende da resposta. Aureliano pousou a xícara, pegou as mãos dela e olhou fundo nos olhos dela. Celeste Amarilis Montenegro, eu toparia casar com você 1000 vezes, mas só se você tiver certeza. Porque eu não sou um prêmio. Eu sou um homem comum, com uma filha, com contas para pagar, com uma vida simples. Celeste apertou as mãos dele. Aureliano, eu não quero prêmio. O Querobok. Eu quero essa vida simples. Eu quero acordar todo dia do seu lado e saber que a gente escolheu estar juntos. Então, sim, eu tenho certeza. Aureliano sentiu os olhos arderem, mas não tentou esconder. Então sim, vamos casar. Mirella, que tinha ouvido tudo de dentro da casa, apareceu correndo na varanda, gritando. Vamos casar, tipo de verdade, com festa e tudo. Os dois riram e Celeste puxou a menina para um abraço. Sim, com festa e tudo. Mirella pulou de alegria, e Aureliano olhou para as duas, para aquela cena que parecia tirada de um sonho, e percebeu que era real, que ele tinha finalmente encontrado o que sempre procurou. Não riqueza, não fama, não sucesso, mas amor, conexão, pertencimento, o casamento. Foi simples. Na verdade, foi mais um almoço grande do que um casamento de verdade. Eles foram no cartório numa sexta-feira de manhã. Com Mirella como testemunha, assinaram os papéis e viraram marido e mulher. Depois, fizeram uma festa pequena no apartamento, com os amigos mais próximos. Dona Cida estava lá. Jorge também. Alguns colegas de trabalho de ambos. A família de Celeste. Comeram churrasco, tomaram cerveja e dançaram na sala, ao som de uma playlist que Mirella tinha feito no celular de Aureliano. Não teve vestido de noiva, não teve cerimônia religiosa, não teve nada do que os contos de fadas prometem, mas teve amor, teve risada. Teve a certeza de que, às vezes, os finais felizes são construídos no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos gestos simples de cuidado. E, no fim da noite, quando todos tinham ido embora e Mirella dormia no quarto, Aureliano e Celeste ficaram na varanda DM, hosdadas. Olhando para as luzes de São Cristóvão do Vale, o bairro continuava o mesmo, com suas ruas esburacadas e seus prédios antigos. Mas para eles, tinha se tornado lar. Valeu a pena? Celeste perguntou baixinho. Aureliano olhou para ela e sorriu. Cada segundo, e eles ficaram ali, em silêncio, sabendo que a jornada não tinha acabado, que ainda haveria desafios, dificuldades, momentos de dúvida, mas também sabendo que, dessa vez, não estariam sozinhos, que tinham um ao outro, e que, no fim das contas, era só isso que precisavam. Os anos seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Aureliano continuou crescendo na empresa de manutenção predial. Sua dedicação e o conhecimento adquirido no curso técnico não passaram despercebidos, e ele foi promovido a supervisor de equipe. Agora, em vez de apenas consertar e reparar, ele coordenava outros funcionários, planejava manutenções preventivas e tinha voz ativa nas decisões da empresa. O salário tinha melhorado consideravelmente, e pela primeira vez na vida, Aureliano conseguia poupar um pouco todo mês, construindo uma reserva financeira que lhe dava segurança. Celeste também prosperou profissionalmente. Depois de meses provando seu valor, ela foi efetivada como delegada titular de uma delegacia especializada em crimes contra a dignidade humana. Era um trabalho pesado emocionalmente, lidando com casos de violência doméstica, abuso infantil e exploração, mas Celeste sentia que finalmente estava fazendo a diferença de verdade. Ela tinha uma equipe pequena, mas dedicada, e juntos conseguiam resolver casos que outras delegacias deixavam de lado. Sua reputação de integridade e determinação se espalhou, e ela passou a ser respeitada não só pelos colegas, mas também pela comunidade. Mirella estava com 10 anos agora, uma menina esperta e falante, que adorava ler e desenhar.
Ela tinha o caderno sempre cheio de histórias ilustradas, personagens inventados que viviam aventuras fantásticas. A professora dizia que ela tinha talento, que deveria continuar desenvolvendo aquele dom. Celeste incentivava, comprava livros para ela, levava em exposições de arte nos finais de semana. Aureliano apenas observava, orgulhoso, vendo a filha crescer em um ambiente completamente diferente daquele que ele tinha tido. A relação entre Mirella e Celeste tinha se aprofundado ao longo dos anos. A menina não chamava mais Celeste de tia. Agora, naturalmente, espontaneamente, chamava de mãe. A primeira vez que isso aconteceu, Celeste tinha ficado sem reação. Foi numa manhã comum, Mirella pedindo que a mãe assinasse uma autorização da escola. Celeste assinou com a mão tremendo, os olhos cheios de lágrimas que ela tentou esconder. Mais tarde, quando contou para Aureliano, ele apenas sorriu e disse que era inevitável, que Celeste tinha se tornado a mãe de Mirella em todos os sentidos que importavam. A vida doméstica tinha encontrado um ritmo. Eles dividiam as tarefas da casa de forma equilibrada, cada um fazendo sua parte sem muita discussão. Aureliano cozinhava durante a semana, porque chegava mais cedo. Celeste cozinhava nos finais de semana, fazendo receitas mais elaboradas que ela tinha aprendido com a mãe. Mirella ajudava pondo a mesa, lavando louça, mantendo o quarto organizado. Era uma equipe. Mas, como em qualquer família, havia desafios. Mirella estava entrando na PEAR, adolescência, e com isso vieram as primeiras rebeliões, os primeiros questionamentos. Ela queria mais liberdade, queria sair com as amigas, queria ter um celular próprio. Aureliano era mais protetor. Achava que ela ainda era muito nova. Celeste tentava mediar, equilibrando a proteção com a necessidade de Mirella crescer e ganhar autonomia. Houve uma briga feia numa tarde de sábado. Mirella queria ir à casa de uma amiga para um aniversário que ia acabar tarde da noite. Aureliano disse não, achando perigoso. Mirella explodiu, gritou que ele não confiava nela, que a tratava como bebê. Trancou-se no quarto, batendo a porta. Aureliano ficou chocado, sem saber como lidar com aquilo. Celeste foi até o quarto dele, onde ele estava sentado na cama, cabisbaixo. Ela está crescendo, Celeste disse suavemente. E isso assusta. Eu sei, mas a gente não pode prender ela para sempre. Eu só quero que ela fique segura. Eu sei. Mas segurança não é sobre controlar cada passo. É sobre ensinar ela a se cuidar, a fazer boas escolhas. E para isso, ela precisa de espaço. Aureliano suspirou, sabendo que Celeste estava certa. Mais tarde, ele bateu na porta de Mirella e conversou com ela. Pediu desculpas por ter sido tão rígido, explicou que era medo, não falta de confiança. Mirella também pediu desculpas por ter gritado, e chegaram a um acordo. Ela podia ir à festa, mas Aureliano ia bascular no horário combinado. Mirella aceitou, e eles se abraçaram. Episódios como esse foram ensinando Aureliano a ser pai de uma menina que estava se tornando adolescente. E Celeste, que nunca tinha planejado ser mãe, descobriu que tinha jeito para aquilo. Ela tinha paciência para ouvir as angústias de Mirella, para conversar sobre assuntos difíceis, para dar conselhos sem ser autoritária. As duas tinham uma cumplicidade especial. E Aureliano agradecia todos os dias por ter encontrado alguém que amava sua filha tanto quanto ele. Foi nessa época que Aureliano recebeu uma notícia inesperada. O gerente que o tinha demitido injustamente, aquele homem que tinha causado tanto sofrimento, tinha sido preso. A investigação que Celeste tinha começado anos atrás tinha revelado não só abusos trabalhistas, mas também um esquema de desvio de dinheiro dentro do supermercado. O gerente tinha sido condenado a 5 anos de prisão. E o dono do estabelecimento tinha sido multado e obrigado a indenizar dezenas de funcionários. Quando Aureliano soube, sentiu uma mistura estranha de emoções. Não era satisfação, exatamente. Não era vingança, era mais um senso de justiça, de fechamento. Aquele capítulo tinha realmente terminado, e ele tinha saído vitorioso, não porque tinha destruído o inimigo, mas porque tinha reconstruído a própria vida. Celeste também sentiu aquilo. Naquela noite, depois que Mirella dormiu, os dois conversaram sobre como tudo tinha mudado, desde aquele acidente na chuva. Celeste lembrou da primeira vez que tinha visto Aureliano, ainda preso no carro.
E como ele não tinha hesitado em ajudar mesmo sem conhecê-la, Aureliano lembrou da primeira vez que ela tinha aparecido na porta dele, decidida a retribuir o favor. E ambos perceberam que, daquele momento em diante, suas vidas tinham se entrelaçado de um jeito que nenhum dos dois poderia ter previsto. Você se arrepende de alguma coisa? Aureliano perguntou. Celeste pensou por um momento e balançou a cabeça. Não. E você? Também não. Eu só gostaria de ter acreditado mais cedo que eu merecia isso. Que merecia ser feliz. Celeste pegou a mão dele. A gente sempre mereceu, Aureliano. Só precisava encontrar um ao outro. Nos meses seguintes, a vida continuou seu curso. Aureliano foi promovido novamente, dessa vez para gerente regional. Era uma posição que exigia mais responsabilidade, mais viagens, mas também pagava bem melhor. Ele estava nervoso com o desafio, mas Celeste o encorajou. Bach, consegue? Você sempre consegue. E ele conseguiu. Provou ser um gestor competente, justo com os funcionários, eficiente com os clientes. As equipes que ele coordenava o respeitavam, porque ele nunca esquecia de onde tinha vindo. Nunca tratava ninguém com desprezo. Nunca achava que era melhor que os outros. Ele lembrava de como era estar do outro lado, ser o funcionário invisível, e fazia questão de que todos se sentissem valorizados. Celeste, por sua vez, ganhou reconhecimento estadual por um caso que resolveu envolvendo uma rede de tráfico de pessoas. Foi um trabalho árduo, meses de investigação, mas que resultou na libertação de dezenas de vítimas e na prisão dos responsáveis. Ela foi homenageada em uma cerimônia oficial, e Aureliano e Mirella estavam lá, sentados na primeira fileira, aplaudindo com orgulho quando ela subiu ao palco para receber a medalha de mérito. A vida financeira da família tinha melhorado significativamente. Eles conseguiram sair do aluguel e comprar um apartamento próprio, ainda em São Cristóvão do Vale, porque não queriam abandonar o bairro que tinha sido testemunha de toda a jornada. O apartamento era maior, tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa e uma varanda de verdade, onde Aureliano plantou temperos e Mirella cultivava flores. Era deles, completamente deles. Mirella estava com 12 anos quando ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular de artes. A professora da escola pública tinha indicado o trabalho dela para o processo seletivo, e ela tinha sido aprovada entre centenas de candidatos. Aureliano e Celeste ficaram emocionados. Era a chance que Mirella precisava para desenvolver o talento, para ter acesso a professores especializados, a materiais de qualidade, a oportunidades que eles nunca poderiam pagar. No primeiro dia de aula na escola nova, Mirella estava nervosa. Aureliano a levou pessoalmente, e antes de ela entrar, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você merece estar aqui, filha. Nunca esqueça disso. Você é talentosa, é inteligente, é especial. E eu tenho muito orgulho de você. Mirella abraçou o pai com força. Obrigada, pai, por tudo. Ele viu ela entrar na escola, se misturar com outros alunos, e sentiu o peito apertar. Sua filha estava crescendo, estava conquistando o próprio espaço. E ele tinha conseguido dar a ela o que nunca teve oportunidades. Os anos foram passando, e a família foi se consolidando. Mirella se tornou uma adolescente criativa e independente, com um grupo de amigos artistas e sonhadores como ela. Ela falava em fazer faculdade de artes visuais, em ser ilustradora profissional. Aureliano a apoiava, mesmo não entendendo muito bem como aquilo podia virar profissão. Celeste, mais prática, ajudava Mirella a pesquisar cursos, bolsas, oportunidades. Houve momentos difíceis também. Celeste passou por um período de burnout, trabalhando demais, se cobrando demais, carregando o peso de cada caso que não conseguia resolver. Ela começou a ter insônia, crises de ansiedade. Aureliano percebeu e a convenceu a procurar ajuda. Ela começou a fazer terapia. Aprendeu a colocar limites, a entender que não podia salvar todo mundo. Foi um processo doloroso, mas necessário. Aureliano também teve seus momentos. Houve uma crise econômica que atingiu a empresa onde trabalhava e ele teve que demitir funcionários. Foi uma das coisas mais difíceis que já fez, porque sabia o que era estar do outro lado. Ele chorou em casa, desabafou com Celeste. Sentiu-se culpado, mas também
Aprendeu que ser líder significava tomar decisões difíceis, e que a única coisa que podia fazer era ser justo e humano no processo. Mirella teve seu primeiro namoro aos 15 anos. Era um garoto da escola de artes quieto e educado que desenhava quadrinhos. Aureliano ficou tenso no começo, mas Celeste o acalmou. Eles conversaram com Mirella sobre relacionamentos, sobre respeito, sobre limites, e confiaram nela, porque tinham criado uma menina esperta, que sabia se defender, que tinha autoestima. O namoro durou 6 meses e terminou amigavelmente. Mirella ficou triste por alguns dias, mas logo estava bem de novo, focada nos próprios projetos. Aureliano respirou aliviado, mas também percebeu que aquilo era só o começo. Sua filha estava crescendo, virando uma mulher, e ele teria que aprender a deixar ir. Foi numa noite qualquer, Mirella já com 16 anos, que Aureliano e Celeste estavam na varanda, tomando vinho e conversando. Mirella estava no quarto, desenhando. A vida estava tranquila, e Aureliano, olhando para Celeste, percebeu que eles tinham envelhecido juntos. Cabelos grisalhos começando a aparecer, rugas nos cantos dos olhos, mãos calejadas de tanto trabalho, mas ainda estavam ali. Ainda se amavam. Ainda escolhiam ficar. Você é feliz? Ele perguntou, de repente. Celeste olhou para ele, surpresa com a pergunta. Sou... muito. Por quê? Só queria ter certeza que você não se arrependeu de ter escolhido essa vida, de ter escolhido a gente. Celeste se inclinou e beijou ele, devagar. Aureliano, essa é a melhor escolha que eu já fiz. Todos os dias eu olho para você, para Mirella, para essa vida que a gente construiu, e agradeço, porque eu era vazia antes de vocês, e agora eu sou completa. Ele sentiu os olhos arderem, mas não tentou esconder. Apenas abraçou ela, e ficaram assim, no silêncio da noite, sabendo que tinham chegado onde precisavam chegar. Mirella se formou no ensino médio aos 18 anos, com honras ao mérito. Na formatura, ela fez um discurso representando a turma, e falou sobre superação, sobre oportunidades, sobre família. Mencionou o pai, que tinha trabalhado duro para dar a ela uma vida melhor, e a mãe, que tinha aparecido quando mais precisavam e tinha ficado. Aureliano e Celeste, sentados na plateia, choraram sem se importar com quem estava vendo. Depois da formatura, Mirella foi aceita em uma universidade pública de artes visuais em outra cidade. Era longe 4 horas de viagem. Aureliano não queria que ela fosse, queria que ficasse perto, mas sabia que não podia aprender. Celeste, mais prática, ajudou Mirella a procurar república, a organizar a mudança, a se preparar para a vida longe de casa. No dia em que levaram Mirella para a universidade, Aureliano carregou as malas até o quarto da república, ajudou a arrumar tudo, deu 1000 recomendações. Mirella ouvia pacientemente, sorrindo, sabendo que aquilo era o jeito dele de demonstrar amor. Quando chegou a hora de ir embora, Aureliano abraçou a filha com força. Toma cuidado, está bom. E me liga sempre. Qualquer coisa, qualquer problema, a gente vem te buscar. Eu sei, pai, eu vou ficar bem. Você me ensinou a ser forte. Ele soltou ela, limpou as lágrimas e saiu antes que desmoronasse completamente. Celeste ficou mais um pouco, conversou com Mirella, deu algumas orientações práticas e se despediu com um abraço apertado. Estou orgulhosa de você. Vai lá e conquista o mundo. Na viagem de volta, Aureliano ficou quieto, olhando pela janela. Celeste dirigia, respeitando o silêncio dele. Só quando estavam quase chegando em casa, ele falou: a gente fez um bom trabalho, né? Celeste sorriu. Fizemos. Ela vai ficar bem. Eu sei. É só difícil. É. Mas é assim que tem que ser. A gente cria eles para o mundo, não para ficar com a gente para sempre. Aureliano concordou. E quando chegaram em casa, o apartamento pareceu vazio demais, silencioso demais. Mas aos poucos, eles se adaptaram, redescobriram a companhia um do outro, os jantares a dois, as conversas sem pressa, a intimidade de quem não precisa mais dividir a atenção. Mirella ligava toda semana, contava sobre as aulas, sobre os amigos, sobre os trabalhos que estava desenvolvendo. Ela voltava para casa nas férias e era festa. Mas Aureliano via que ela estava diferente, mais madura,
mais independente, e sabia que era assim que deveria ser. Os anos seguintes foram tranquilos. Aureliano continuou progredindo na carreira. Chegou a diretor de operações da empresa. Celeste se tornou uma das delegadas mais respeitadas do estado, referência em casos de direitos humanos. Eles viajaram juntos nas férias, conheceram praias, montanhas, cidades históricas, aproveitaram a vida que tinham construído. Mirella se formou na faculdade e conseguiu um trabalho como ilustradora em uma editora. Não ganhava muito, mas fazia o que amava. Ela dividia um apartamento com 2 amigas. Tinha uma vida independente, mas ainda visitava os pais regularmente. E sempre que chegava, o apartamento voltava a ter vida, risadas, bagunça boa. Foi num domingo de almoço em família, Mirella com 24 anos, que ela trouxe uma novidade. Tinha um namorado, estava séria com ele, queria apresentar para os pais. Aureliano ficou tenso na hora, mas Celeste deu um cutucão nele por debaixo da mesa, e ele se controlou. Marcaram para o domingo seguinte. O namorado de Mirella era um rapaz simpático designer gráfico que trabalhava na mesma editora que ela. Era educado, respeitoso e claramente apaixonado por Mirella. Aureliano fez as perguntas de praxe, interrogou um pouco, mas no fim teve que admitir que o garoto parecia ser gente boa. Celeste gostou dele na hora, e os dois conversaram sobre arte, design, projetos. Depois que o namorado foi embora, Mirella ficou para tomar café com os pais. Ela estava radiante. E aí? O que acharam? Ele parece legal, Aureliano admitiu, relutante. Mas se ele fizer alguma coisa para te magoar, Mirella riu. Pai, relaxa. Eu sei me cuidar. Vocês me ensinaram bem. Celeste sorriu. Você está feliz com ele? Estou. Muito. Então é isso que importa. Aureliano olhou para as 2 mulheres da vida dele e sentiu uma paz imensa. Tinha dado certo. Contra todas as probabilidades, contra todos os obstáculos, eles tinham construído uma família, uma vida, um futuro. Os anos continuaram passando. Aureliano e Celeste envelheceram juntos, cabelos cada vez mais brancos, corpos mais cansados, mas corações ainda conectados. Mirella se casou aos 28 anos. E Aureliano chorou durante a cerimônia inteira. Celeste também, mas discretamente. Ver a menina que tinham criado construir a própria família era ao mesmo tempo alegre e melancólico. 2 anos depois, Mirella teve uma filha, uma menina de olhos grandes e curiosos que recebeu o nome de Aurora. Quando Aureliano segurou a neta pela primeira vez, sentiu o ciclo se completar. Ele, que tinha sido abandonado pela mãe, que tinha sido pai solteiro na dificuldade, agora era avô e podia dar para aquela criança todo o amor que tinha aprendido a cultivar. Celeste também se apaixonou pela neta. Ela, que nunca tinha pensado em ser mãe e tinha se tornado uma por escolha, agora era avó e descobriu que amar uma criança era multiplicar, não dividir. Quanto mais amor dava, mais recebia. Numa tarde de domingo, já com 50 e tantos anos, Aureliano e Celeste estavam na varanda do apartamento, vendo Mirella brincar com Aurora no tapete da sala. Celeste estava encostada no ombro de Aureliano, e ele tinha o braço ao redor dela. Você se lembra daquela noite? Celeste perguntou. Qual? A do acidente. Quando tudo começou. Aureliano sorriu. Como eu ia esquecer? Foi a noite que mudou minha vida. A nossa vida? É? A nossa... Eles ficaram em silêncio, vendo o sol se pôr sobre São Cristóvão do Vale. O bairro tinha mudado um pouco ao longo dos anos, mas a essência continuava a mesma. Era ali que tudo tinha começado. Ali que tinham lutado, sofrido, vencido, e era ali que queriam ficar. Você acha que a gente fez tudo certo? Aureliano perguntou. Celeste pensou por um momento. Não. Acho que a gente errou muito, mas também acho que a gente sempre tentou acertar. E isso é o que importa. Aureliano assentiu, sabendo que ela estava certa. A vida não era sobre ser perfeito. Era sobre tentar, era sobre levantar quando caia. Era sobre escolher o amor todos os dias, mesmo quando era difícil. Anos mais tarde, quando Aureliano estava prestes a se aposentar, ele recebeu um convite inesperado. O supermercado onde tinha trabalhado, agora sob nova direção,
queria homenageá-lo. Eles tinham implementado mudanças completas na cultura da empresa, criado um setor de direitos trabalhistas e queriam reconhecer publicamente que a denúncia dele tinha sido o catalisador para aquelas transformações. Aureliano ficou em dúvida se deveria aceitar. Não queria reabrir feridas antigas, mas Celeste o convenceu. Não é sobre você, ela disse. É sobre todas as pessoas que vão trabalhar lá daqui para frente em condições dignas. É sobre mostrar que vale a pena lutar. Ele foi à cerimônia, acompanhado de Celeste e Mirella. Recebeu uma placa de reconhecimento, ouviu discursos sobre coragem e integridade. E no fim, fez um pequeno pronunciamento. Falou sobre dignidade, sobre o direito de todo trabalhador ser tratado com respeito, sobre como uma pessoa comum podia fazer diferença quando decidia não se calar. E falou sobre Celeste, sobre como ela tinha sido sua força quando ele não tinha nenhuma. Quando saíram de lá, Aureliano estava emocionado, mas também em paz. Aquele capítulo tinha realmente terminado, e ele podia olhar para trás e se orgulhar do que tinha feito. A aposentadoria veio alguns meses depois. Aureliano se despediu da empresa com honras, tendo transformado o setor de manutenção em um modelo de eficiência e respeito aos funcionários. No último DAI, seus colegas fizeram uma festa surpresa, e ele ficou emocionado ao ver quanto tinha impactado a vida daquelas pessoas. Celeste também se aposentou pouco tempo depois, aos 60 anos, depois de quase 40 anos de serviço público. Ela saiu da polícia com uma carreira brilhante, tendo resolvido centenas de casos e mudado políticas internas de atendimento às vítimas. Na cerimônia de aposentadoria, foi chamada de exemplo de integridade e dedicação. Agora, finalmente, tinham tempo. Tempo para viajar sem pressa, para conhecer lugares novos, para simplesmente existir sem a correria do trabalho. Eles visitaram a Mirella com frequência, ajudavam a cuidar de Aurora e aproveitavam cada momento com a família. Numa noite, já com 60 e muitos anos, Aureliano e Celeste estavam na mesma varanda onde tinham passado tantos momentos importantes. O bairro estava quieto, as luzes piscando ao longe. Aureliano olhou para Celeste, viu os cabelos completamente brancos, as rugas que contavam histórias de risadas e lágrimas, e sentiu uma gratidão profunda. "Eu te amo", ele disse, simplesmente. Celeste sorriu. "Eu também te amo. Sempre amei." E eles ficaram ali, os dadas sabendo que tinham vivido uma vida inteira juntos, que tinham enfrentado tempestades e celebrado vitórias, que tinham criado uma filha incrível, que agora criava sua própria filha, que tinham construído algo duradouro, algo real, algo que valia cada cicatriz, cada noite em claro, cada momento de medo. Em São Cristóvão do Vale, entre ruas esburacadas e prédios antigos, uma família improvável tinha florescido. Não porque tudo tinha sido fácil, mas justamente porque tinha sido difícil, porque eles tinham escolhido, todos os dias, lutar juntos, porque tinham aprendido que família não é sobre perfeição, mas sobre presença, sobre cuidar, sobre ficar. E no fim, quando olhavam para trás, viam uma jornada que valia a pena. Uma história de dor transformada em força, de solidão transformada em amor, de desespero transformada em esperança. Uma história comum, talvez, mas deles, completamente deles. E era mais do que suficiente.